Paulo pergunta: qual foi o fruto disso? O que é que vocês obtiveram como resultado de ter vivido uma vida assim? Quando a gente vivia daquela maneira, a gente não tinha consciência do que estava fazendo. Veja como Paulo aqui descreve o sentimento das pessoas quando elas vivem assim. Agora você vai comigo para Efésios 4, por favor, do verso 17 até o verso 19. Paulo está descrevendo essa vida debaixo do pecado, debaixo da lei, nas trevas, sem Deus. Olha o que ele diz: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Era assim, e é assim, que as pessoas se sentem quando elas estão praticando essas coisas. Paulo diz aqui: são obscurecidas do entendimento, alheias à vida de Deus, vivem uma vida de ignorância, e com toda avidez elas se lançam para praticar toda sorte de impureza e de imoralidade. É assim que eu vivi, é assim que muitos de vocês viveram, e é assim que talvez alguns de vocês vivam. Quando a gente está no mundo, a gente não tem consciência. Eu não tinha a menor vergonha de fazer as coisas que eu fazia. Na verdade, eu até me vangloriava, sentava com os meus amigos na mesa do bar para contar as aventuras de todo tipo, para falar mal dos outros, e fazíamos isso de boca cheia, achava que era natural, a boca cheia de palavrões, piadas indecentes, atos piores ainda, e achava aquilo maravilhoso, passar a noite com os amigos, ou sair para uma noitada, para algum tipo de aventura sexual, e achava isso a coisa mais natural do mundo, e a consciência não apertava nada, achava que não tinha satisfação que dar a ninguém. Eu era a ovelha negra da família, toda a minha família estava na igreja, meus irmãos estavam na igreja, minhas irmãs estavam na igreja, e eu era desviado da família. E aí os pastores da igreja viviam atrás de Augustos. Quem conseguisse converter Augustos tinha um grande troféu, grande galardão nos céus. E os pastores me abordavam, e sempre a conversa deles era essa, e que é a abordagem que às vezes nós fazemos para os incrédulos, e que não é a abordagem mais certa. Eles chegavam para mim e diziam assim: Augusto, eu sei que você não é feliz. Eu dava risada. Mas como assim eu não sou feliz? Eu sou felicíssimo, eu gosto da vida que eu estou levando, eu gosto da baderna que eu faço, gosto dos meus amigos, gosto da cachaça, gosto da farra, gosto da maneira como eu vivo e faço as coisas, sem dever nada a ninguém. Era esse o meu sentimento. Mas hoje, eu olho para trás, o que eu sinto é outra coisa. O que eu sinto é o que Paulo diz aqui: naquele tempo, que resultado colhestes? Se você me perguntasse, quando eu estava naquela época, eu diria muitos. Coisa boa, alegria, satisfação. Mas agora, a resposta é essa: somente as coisas de que agora vos envergonhais. Hoje eu tenho conhecimento de mim mesmo. Hoje eu sei que eu sou um pecador, e eu sei por que eu fiz aquelas coisas. Hoje eu tenho consciência da seriedade do pecado e do preço que ele cobra. Hoje eu conheço a Deus e conheço a sua santidade e a sua justiça. Hoje eu conheço a Jesus Cristo e o que ele fez na cruz por mim, como ele ali sangrou e morreu pelos meus pecados. Hoje eu tenho consciência da realidade das penas eternas, do castigo eterno, do inferno que é por impenitente. Hoje eu tenho consciência da vida eterna, do novo céu e da nova terra que Deus preparou para todo pecador que se arrepende. Por isso, eu só posso olhar para o meu passado agora com vergonha. Essa é a razão, talvez, porque a gente não dá muito espaço nas nossas igrejas reformadas para o tal do testemunho. Acontece que, às vezes, um cara que era traficante de drogas, era criminoso, né? Ele se converte, tem uma conversão dramática, e o pessoal logo chama ele à frente para dar um testemunho. E a maneira como ele fala do passado dele, né? Ele parece ter orgulho de ter vivido daquela maneira. Parece ter orgulho, né?
alegrado, ele conta os feitos antigos como se fosse alguma coisa das quais ele intimamente se vangloria disso. Quando, na verdade, a gente devia lembrar do nosso passado somente com esse sentimento: vergonha. Era o que eu era o que eu fiz. Eu fui uma vergonha diante de Deus, diante dos homens, diante das pessoas e diante de mim mesmo. É assim que eu tenho que olhar para trás. E porque eu olho para trás assim, é que eu agora posso me oferecer a Deus, porque eu não quero voltar a ser o que eu era. Eu não quero mais fazer aquelas coisas que eu fiz, coisas que o fruto, diz Paulo aqui no final do verso 21, o fim delas é morte. Hoje eu sei disso. Quando eu digo que esse é o sentimento que nós temos de ter com relação ao nosso passado, eu não estou aqui sugerindo que o crente verdadeiro ele deve viver com remorso ou carregando um sentimento de culpa por coisas que ele fez no passado. De vez em quando eu encontro pessoas assim que tiveram uma vida pregressa na imoralidade ou no crime ou em algum tipo de relacionamento em que a pessoa cometeu muitos erros. Ela conheceu a verdade, conheceu a Cristo, pediu perdão, se converteu, foi perdoada, mas ainda fica carregando aquele remorso, aquela carga. Não é isso que está sendo dito aqui. Na verdade, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E nós podemos ter a alegria da nossa salvação, independente de quão horrível e vergonhoso o nosso passado foi. Eu não estou dizendo que a gente deve viver carregando a culpa. Se você vive carregando culpa e remorso pelo seu passado, não há nada de evangélico nisso. Na verdade, está faltando evangelho, porque nós temos que aceitar o perdão de Deus, que Ele nos dá completamente. Mas eu estou dizendo que nós devemos olhar para trás, e quando olharmos da nossa perspectiva atual, o que nós devemos sentir é somente isso: vergonha. Pelo que eu fui, pelo que eu fiz, pelo mal que eu causei, pelo mau testemunho que eu dei, como eu ofendi a Deus. Por isso, eu não quero mais voltar a ser o que eu era. Eu não quero mais fazer estas coisas, porque eu sei que o fim delas é a morte. Por isso, oferecei-vos a Deus, pensando na vida antiga e no resultado dela. Terceiro ponto da passagem está no verso 22. E pode ser resumido assim: oferecei-vos a Deus, ou ofereçam-se a Deus, porque vocês agora podem fazer isso. Ofereçam-se a Deus, porque agora vocês podem fazer isso. Antes vocês não podiam. Antes de conhecer a Cristo, de serem convertidos pelo Evangelho, vocês não podiam. Mas agora vocês podem, por isso, oferecei-vos a Deus. Verso 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que nós temos aqui é uma declaração do apóstolo Paulo daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O agora, do verso 22, geralmente se refere à nova vida, à interferência de Deus na vida antiga, trazendo ressurreição, transformação. É o que a gente chama em teologia do agora escatológico, é o irrompimento da nova vida e da realidade do reino de Deus na nossa experiência e na nossa existência. Agora, agora, porém, estabelece o contraste com o que era antes. Antes, como vimos, nós éramos escravos do pecado, fazendo coisas vergonhosas que levavam à morte. Agora, porém, duas coisas: libertos do pecado, mediante a ação de Deus através de Cristo Jesus, e transformados em servos de Deus, e essa transformação é Deus que opera em nós pela sua graça. Vocês têm o fruto de vocês para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo está dizendo àqueles cristãos o que Deus fez por eles como base para que eles se ofereçam a Deus. É mais ou menos isso. Agora, porém, em contraste ao que vocês eram,
vocês estão libertos do pecado, vocês foram feitos servos de Deus, e o fruto disso é a santificação e a vida eterna. Portanto, ofereçam-se a Deus. Isso é muito comum no Novo Testamento. Tipo assim, Paulo diz: vocês foram crucificados com Cristo. Foi o que Deus fez e que está no passado. Agora, crucifiquem a sua natureza presente. Vocês morreram com Cristo. Está no passado, é um ato realizado por Deus. Mas agora façam morrer a sua natureza pecaminosa. E aqui é o que a gente chama em teologia, os imperativos de Deus, as ordens de Deus na Bíblia, elas sempre estão embasadas em declarações do que Deus fez. Vou dar um exemplo que talvez seja o mais claro. Vamos lá para o Antigo Testamento, porque isso é verdade na Bíblia toda. Como é que começam os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Portanto, primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os 10 mandamentos são precedidos por uma declaração de que Deus havia liberto aquele povo. Era como se Deus dissesse assim: eu libertei vocês. Agora, com base nisso, aqui está como vocês devem viver. O imperativo, não faça isso, não faça isso, baseado no indicativo, eu tirei vocês da terra do Egito. É a mesma coisa no Novo Testamento. Deus nos diz: eu libertei você do pecado, perdoei os seus pecados, fiz de você meu filho, agora viva como meu filho, viva de maneira digna do que você é agora. Tem muitas religiões no mundo. Tem uma enciclopédia de religiões que é dessa grossura. Eu conheço ela em inglês, é coluna dupla, letra pequena. A quantidade de religiões que tem no mundo. Mas se você fizer uma pesquisa, não precisa ser muito extensa, sobre de que maneira as religiões dizem a forma como o homem pode se reconciliar com Deus e alcançar a Deus, você vai ver que no final, essas milhares de religiões, elas se reduzem a 2 tipos apenas. A grande maioria delas, a quase totalidade das religiões, vão dizer que para você chegar a Deus, para você se reconciliar com Deus, o movimento é de baixo para cima, você tem que fazer alguma coisa. E quando você chegar no fim, Deus vai fazer uma avaliação, vai pesar a balança, as suas obras, os seus pecados, seus acertos e seus erros, e Ele vai lhe dar a vida eterna ou a condenação. Se você tiver sorte, a vida eterna. Então, em todas as grandes religiões, é assim. A única exceção é o cristianismo histórico e bíblico que eu estou pregando a vocês, e que está dentro da nossa tradição histórica, que vem desde a época dos apóstolos, da época de Jesus Cristo. Nessa religião, eu vou chamar de religião, não no sentido pejorativo e negativo que tem hoje, o movimento não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. Deus é que vem ao encontro da pessoa. Deus vem ao encontro da pessoa, Deus salva essa pessoa primeiro e em seguida diz: faça isso. Nas outras religiões é assim: se você fizer isso, você vai se tornar filho de Deus. No cristianismo é assim: você foi feito filho de Deus, agora faça isso. É o que nós encontramos aqui no verso 22. Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por isso, se ofereçam a Deus, porque vocês podem, vocês já foram libertos, o empecilho foi tirado, a dificuldade foi removida, as amarras foram cortadas. Vocês agora podem se oferecer a Deus. Antes não podiam porque eram escravos do pecado, mas agora vocês podem se oferecer a Deus pelo que Ele fez por vocês. Agora, Paulo pergunta: qual foi o fruto disso? O que é que vocês obtiveram como resultado de ter vivido uma vida assim? Quando a gente vivia daquela maneira, a gente não tinha consciência do que estava fazendo. Veja como Paulo aqui descreve o sentimento das pessoas quando elas vivem assim. Agora você vai comigo para Efésios 4, por favor, do verso 17 até o verso 19.
Paulo está descrevendo essa vida debaixo do pecado, debaixo da lei, nas trevas, sem Deus. Olha o que ele diz: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Era assim, e é assim, que as pessoas se sentem quando elas estão praticando essas coisas. Paulo diz aqui: são obscurecidas do entendimento, alheias à vida de Deus, vivem uma vida de ignorância, e com toda avidez elas se lançam para praticar toda sorte de impureza e de imoralidade. É assim que eu vivi, é assim que muitos de vocês viveram, e é assim que talvez alguns de vocês vivam. Quando a gente está